Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está agora aqui Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet, para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e é uma ótima semana repleta de muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Domingo, Dia das Mães. E você já vai palpitar pelo Facebook do Baixada Esporte TV, dar o palpite para Santos e Vasco e concorrer a 2 convites para saborear o melhor rodízio lá na churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande, tá bom? Palpite, Santos e Vasco da Gama. Bem, ontem jogo histórico, hein? Esse é o tipo do jogo que marca, fica para a história. O Liverpool goleou o Barcelona. Ganhar do Barcelona no Camp Nou não é novidade, assim, não é uma coisa que fala, olha, é do outro mundo. Mas você meter 4 gols no Barcelona e não tomar nenhum, com aqueles jogadores que o Barcelona tem, então isso é realmente um feito inacreditável, histórico. É uma coisa marcante para a história do futebol. Vamos falar de Copa Libertadores da América. Olha, hoje tem Palmeiras, hein? Palmeiras e São Lourenço. O que vale? Vale a liderança do grupo. E o Palmeiras quer a vitória e o Felipão deseja o maior número de pontos possíveis para no mata-mata na sequência ter a oportunidade de jogar a última partida em casa. E após dois dias de folga, o Santos se reapresenta hoje para enfrentar o Vascão domingo no Pacaembu. E detalhe, a diretoria do Santos, através do seu presidente, já definiu. Jogo da volta, Santos e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Nós já ouvimos aqui o Sampaoli publicamente dizer que preferiria a Vila Belmiro. Os jogadores que querem a Vila Belmiro. Depoimentos das torcidas, a maioria dos torcedores, falam, a Vila, dinheiro agora é coisa subalterna, fica em segundo plano. O negócio é ganhar o jogo, passar adiante, até porque essa vitória, a vaga, vale mais de 3 milhões para quem seguir adiante. Mas ele optou por jogar no Pacaembu. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu estou aqui com os nossos convidados especiais, né? O nosso comentarista Guido Bortolomazzi, que traz o seu destaque inicial. Boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. E essa notícia com relação ao Pacaembu está deixando o São Paulo irritado. Já pedido o que ele fez antecipadamente de que gostaria de jogar na Vila. E isso aí acaba mudando todos os planos do treinador com relação a esse compromisso importante contra o Atlético Mineiro. Vai depender muito também do que vai acontecer na primeira partida lá em Belo Horizonte, mas definir um jogo como esse no Pacaembu acaba sendo um campo neutro, mesmo porque a torcida do Atlético pode comparecer no estádio, então teremos aí a torcida do Galo, e acaba sendo um campo neutro, o Pacaembu dá muita tranquilidade para os adversários jogar. A segunda notícia foi dada aqui no Baixada Esporte. Semana passada nós falamos aqui que o Flamengo estava interessado no Sampaoli caso o técnico Abelão caísse durante a semana. Rumores na Gávea, todo mundo comentando no Rio de Janeiro. Só que tem uma notícia para o torcedor do Santos e para aqueles que querem tirar o Sampaoli da Vila. Vocês têm que pagar 10 milhões pela multa contratual. É um bom dinheirinho? É o dinheiro que o Santos vai querer para liberar Sampaoli para qualquer time do futebol mundial. Não é só aqui do Brasil, não. São 10 milhões de reais a multa de Sampaoli. Bom, se você falar que 10 milhões de reais é uma grana considerável... Paga o salário do mês seria que tá maluco atrasado, alguém que falasse que não. Agora, se de repente você tem um time que tem bala na agulha, que fala, olha, eu preciso pegar um treinador, porque eu tenho jogadores aqui que ganham 1,5 milhão de salário. Poxa, eu vou investir 10 no Sampaoli, que é o caso do Flamengo, né? Bom, por falar em treinador, Guido, Vanderlei Luxemburgo volta ao trabalho, hein? Aô, Vanderlei Luxemburgo! Parabéns! Vascão da Gama, né? E tomara que o Vandeco aí possa fazer um bom trabalho. O Vanderlei Luxemburgo é uma figura maravilhosa, teve aqui, polêmico e tal, mas o Léo, hein, que não era assim, ó, simpatizante dele não, o lateral esquerdo do Guerreiro da Vila falou, o melhor treinador no campo que eu já trabalhei na vida. Sabe tudo e um pouco mais. Tomara que ele dê sorte e faça o seu trabalho lá no Vasco da Gama. Bom, hoje eu estou aqui novamente com ele, né? Ele estava na semana passada, mas ele chegou um bocadinho atrasado e hoje ele veio aqui em tempo integral. Meu amigo David, né? Para falar do seu projeto no Jabuca e falar também do Santos, de Copa Libertadores, de Copa do Brasil. Ô David, primeiro Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco da Gama,
E Flamengo e Corinthians, um pega legal na Copa do Brasil. Tudo bem, David? Boa tarde. Boa tarde, Edson, né? Eu tinha prometido na semana passada, né, que chegaria mais cedo. Cheguei aqui 11h40, o meu companheiro hoje chegou 12h03. É verdade. É que ninguém viu, né, em casa. Mas já tem multa na caixinha. Nunca chegou atrasado. Tem multa na caixinha? Então, ele não pode reclamar de mim. Não. Entendeu? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, meu querido. Grande Alessandro. Feliz, né, pro Vanderlei ter voltado, né, ao futebol brasileiro, né, dirigiu um clube, né. O Vanderlei tem uma baita experiência, um cara que foi 5 vezes campeão brasileiro. Como eu falei, respeito todos que eu trabalhei, mas Vanderlei foi o melhor com quem eu trabalhei, o cara que ganhava jogos dentro do vestiário, o cara que tinha leitura taticamente impecável. E aquilo que eu falei, né, no Brasil é cultural, né? Se você tem 63, 64 anos, você é ultrapassado. Se você tem 36, você é muito novo, então não tem experiência. Então não tem um meio termo, né? Então a gente não sabe o que é, né, experiência e o que é ultrapassado. Às vezes um treinador ele pega 10 clubes, mas não ganhou nada, mas é experiente. Né? E aí um treinador que ganhou 5 brasileiros, Real Madrid, seleção brasileira, o cara é ultrapassado. Então assim, mas é cultural. A gente está acostumado a falar o mal dos outros do que falar o bem. Né? É isso que vem de matéria. E o jogo entre Corinthians e Flamengo é um jogo extremamente... duas equipes totalmente diferentes, né? Uma que tem que propor o jogo e a outra que vai esperar, né? O Corinthians, desde a era Tite, né, de 2005 até agora, Tite e Mano se criou dentro do Corinthians um time que joga defensivo, né? E eu quero saber de você, durante o programa, quem passa? Se é o Corinthians ou é o Flamengo, você vai responder. Já. Olha, ele jogou nos dois, hein? Jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, além de ter jogado no Santos também. Quem será que o David acha que passa esse mata-mata? Além de Santos e Atlético Mineiro, que ele também vai opinar. Meus amigos, vem aí o Dia das Mães, final de semana, olha, vai passear com a família, cuide do seu veículo, olha o pneu, está na hora de trocar, não pensa 2 vezes não, tá bom? Pneus barato é no Blanco Pneus, não tem preço melhor. Aliás, está congelado desde o ano passado. Dá uma olhadinha na tela. O Aro 13, R$ 169,00. O Aro 14, R$ 199. E não é só pneus do Blanco, não. A melhor revisão automotiva está no Blanco Pneus, que tem 2 lojas em São Vicente. No 551 e no 456, ali na Avenida Antônio Emerick. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Lembrando que o Luxemburgo será apresentado hoje, hein? Tá bom? Mas vai assumir o time do Vasco da Gama somente na segunda-feira, depois do jogo contra o Santos do Pacaembu. O Dani falou assim, não. Poxa, eu vou estrear na segunda, tá certo? Deixa passar domingo e aí eu estreio. Sabe que é o negócio que vai acontecer? Que eu estou achando que o futebol brasileiro vai dar uma guinada diferente com os treinadores. A partir de agora, que eu acho que o Vanderlei estava com uma vontade louca de voltar a trabalhar. E essa polêmica hoje de que o Sampaoli é a revelação do futebol brasileiro, tem treinador que vai querer mostrar que não é nada disso. Será? Vamos ver. Olha, estamos recebendo também hoje aqui, com muito carinho, pela primeira vez ele comparece ao nosso programa, que é muito bacana para nós, brilhante jornalista, que é o Bruno Lima, do jornal A Tribuna, setorista do Santos Futebol Clube, vem para falar também desse Santos e falar de Copa do Brasil e muito mais. Bruno, seja bem-vindo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Tudo bom, Edson, obrigado aí pelo convite, boa tarde, Guido, boa tarde, David, boa tarde, Alessandro. Estamos aí para falar do Santos, sobre esse início de preparação para o jogo contra o Vasco, e a gente estava comentando sobre o Sampaoli, a multa dele. Eu, de verdade, eu acho que não é uma questão de dinheiro, para tranquilizar o torcedor do Santos. Eu acho que mesmo que o Flamengo ou o Palmeiras ou qualquer clube que tenha condições financeiras e venha apresentar uma proposta para o Sampaoli, eu acho que hoje ele não sai do Santos. E nesse primeiro ano, eu acho que ele permanece aqui, ele está totalmente adaptado, ele tem um pensamento diferente de concluir um trabalho. Enfim, eu acho que para o torcedor santista ficar despreocupado que o problema do São Paulo não é dinheiro. Eu acho que nessa temporada ele fica por aqui até o final. Bruno, para você foi surpreendente mandar o jogo do Atlético para o Pacaembu e não Vila Belmiro como o São Paulo queria? Sim, eu achei que o presidente ia atender esse pedido do Sampaoli, porque o Sampaoli é hoje o principal ídolo da torcida, talvez, e ele veio a público pedir isso. Eu achei que o Pérez ia atender.
conversando com algumas pessoas próximas ao Sampaoli, o que já me foi dito é que ele está muito feliz aqui, só que existem duas coisas que geram um pouco de incômodo a ele. É a questão de mandar os jogos no Pacaembu, tendo a Vila à disposição, e o fato de não conseguir um número 9 que ele tanto quer. Tá bom. Daqui a pouco o Bruno vai falar mais desse Santos Futebol Clube e o David também opina sobre a preferência, né? Seria Pacaembu ou jogar na Vila. Eu ouvi Serginho Chulapa. Serginho, o que você acha? Eu jogaria na Vila. Ouvimos o Juari ontem. Juari, eu jogaria na Vila. Eu quero saber do David, que foi outro brilhante jogador do Santos Futebol Clube. Qual seria, na opinião dele, o melhor? Pacaembu contra o Atlético no jogo da volta ou Vila Belmiro? Meus amigos, domingo, que presente você vai dar para a mamãe? Posso dar uma dica? Por que não uma cesta de produtos deliciosos da Cacau Center? Olha aí, reúne a família no domingão, aquela macarronada, né? Ou então levar para um restaurante, coitado. Ela vai ficar todo dia na cozinha, também é dose. Chegar no domingo, mandar ela fazer macarrão. Levar lá na churrascaria Ponto dos Motoristas, saborear o melhor rodízio da Baixada. Na volta, fala, mamãe, tá aqui, ó. Presentão. Chocolates, doces, tudo de primeira qualidade. Lembrando que a Cacau Center é a maior loja do gênero em todo o litoral. São mais de 40 mil itens. Aí o preço da cesta é o que cabe no seu bolso. Quer fazer uma de R$200, de R$100, de R$50? Faz de acordo com o seu orçamento. O importante é que você vá até a Cacau Center, que fica na Prefeito José Monteiro, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Olha que presentão para o Dia das Mães. Alessandro Nunes Bortolomazzi também está conosco. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte, Bruno, David, Guido Bortolomazzi, a todos vocês. É a história do técnico, né? Por que o Flamengo não vai buscar o Klopp? Que? O Klopp. Estão querendo um técnico, por que não vai lá no Liverpool, paga a multa do Klopp e leva o Klopp pro Flamengo? Esse aí não é 10 milhões de multa, é de salário. Entendi, né? Mas ontem, sei que você já deu no seu destaque, mas o Liverpool ontem conseguiu um feito importantíssimo, né, na Champions, chegando à segunda final consecutiva, a segunda final do Klopp, junto com a sua equipe, e muitas pessoas estão falando, será que o Felipe Coutinho se arrependeu em trocar o Liverpool pelo Barcelona? Será? Tomou nota 0 hoje do jornal. E o Messi, né? Semana passada eu disse que, para mim, o Messi estava se igualando ao Maradona, estava chegando ali no mesmo nível do Maradona, Guido Bortolomazzi já acha que já passou, mas aí chega na hora H, quando é para decidir mesmo, quando é para levar o time nas costas, não leva, né? Não acontece. Joga com aquela camisa amarela, o que aconteceu? Amarelou da cor da camisa? É difícil, né? Vai para a seleção brasileira, você quer da Copa América, ele vai vir aqui na Copa América, vai decepcionar na Copa América. A gente fica nessa. Eu também já estava achando que já estava ali, nível de Maradona. Falei isso aqui a semana passada. Mas ontem, e o Messi? O time do Barcelona? O que acontece com o time do Barcelona quando chega nesses momentos, né? Realmente é complicado. E o Liverpool ontem conseguiu esse feito e vou cravar hoje aqui. O Ajax não vai aguentar o Tottenham hoje, o Tottenham vai para a final e a final vai ser inglesa. Vai ser Liverpool e Tottenham lá no Santiago Bernabéu. Muito bem. Daqui a pouco voltamos com todos os nossos convidados especiais para falar muito, né? Sobre o projeto do David, falar do Santos, falar de Copa Libertadores, de Copa do Brasil e muito mais. Agora o recado é para você que quer fazer aquela reforma em casa. Casa Brasileira, requinte, preço e muita, mas muita qualidade. Põe no ar. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo, TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha, closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui, lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Ou seja, para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, ou seja, para a rapaziada teen. Tem closets belíssimos, ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura, com qualidade, bom gosto e muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte, e aí vamos falar um pouquinho do melhor jogo do ano, na minha opinião, que foi a vitória do Liverpool, impressionante,
dentro do Barcelona por 4-0. Já que você levantou essa bola, Alessandro, eu vou um curtinho aqui no ping-pong de cada um, mostrando como é que foi a vitória do Liverpool. Você concorda com o Alessandro, David? O Messi já não é mais o melhor do mundo, o jogador que é igual ao Maradona, só porque perdeu de 4 Eu outros? acredito assim, o Messi não tem que provar nada para ninguém. O cara é de outro planeta. Entendeu? O cara nasceu para jogar futebol. Ele e o Cristiano, para mim, estão em outro patamar. Quando se compara com Pelé e com Maradona, que foi assim, uma outra época, um outro estágio. Então não tem comparação pelo que esses caras fizeram. Olha esse lance dele. Por que ele não bateu direto? No Camp Nou ele bateria direto. Para você ganhar 5 bolas de ouros, o cara tem que ser diferente. Para ganhar uma, pô, já é difícil. Agora, para ganhar 5, 4 direta, Não é entendeu? fácil. Então é fácil. Então, assim, não é por causa de uma derrota que ele é pior ou melhor. A história dele já está cravada no mundo do futebol. Aí quando ele parar de jogar futebol, então quando eu morrer, aí ele fala, Messi, esse jogava muito, esse não sei o quê. É igual o Coutinho, quando faleceu. O Coutinho ficava aí e ninguém falava nada. Aí quando faleceu, saiu a história do Coutinho, de onde começou, aonde vivia e tal. Assim, isso aí é história viva, cara. Para você, Bruno, Maradona ou Messi? É difícil, mas eu acho que o Messi tem tudo para passar o Maradona. Tem essa questão da Copa do Mundo, que ele não ganhou e o Maradona conseguiu vencer. Mas o que o Messi faz no Barcelona como o David falou, é absurdo, assim. Ontem ele pode até não ter resolvido. Eu não acho que ele pipocou, porque as melhores oportunidades do Barcelona saíram dos pés dele. Mas quantas vezes ele não colocou o Barcelona em condições de título ou deu título para o Barcelona? Então a gente falar que o Messi não é mais o mesmo, ou não, enfim... O cara eu fez acho gol que na um final de exagero. Champions, né? Fez Foi final de Champions, colocou o Barcelona em várias finais de Champions, vários títulos de espanhóis saíram dos pés dele. Então, eu acho... Não sei dizer quem é melhor, se o Maradona ou o Messi. Acho que o Messi tem condições de estar ali um pouquinho abaixo do Pelé ao final da carreira. Para você, Guido, essa derrota de 4 tira algum brilho da carreira do Messi? Não, a gente tem que enaltecer o Liverpool. O ano passado o Liverpool chegou na semifinal do campeonato. Na final, perdeu pro Real Madrid. Pegou pro Real Madrid. É isso aí. Pô, o pessoal tá falando em Barcelona. Você tem que falar o seguinte, parabéns ao Liverpool, que montou uma baita de uma equipe, um time muito bom, muito bem armado, conseguiu um grande resultado em cima de uma poderosa equipe. Em nenhum momento se acovardou de jogar em cima do Barcelona. Em nenhum momento. Foi E pro outra jogo. coisa, o jogo o ser- tempo ser todo. 2 dos seus principais Você jogadores. não Aí tem que Firmino e reclamar Salah. do Barcelona ou do Messi. Você tem que falar assim, parabéns ao Liverpool, Sim. que soube marcar o time do Barcelona, soube sair com velocidade, uma pressão incrível, conseguiu fazer 4 gols numa equipe fortíssima. E outra coisa, o Barcelona não é que perdeu gols. O Barcelona teve várias oportunidades e parou no goleiro do Brasil. Exatamente. Caramba! Não, e você pegar também, tu vê, o Soares teve oportunidade de fazer o gol, não fez, aí a culpa é do Messi. Sabe, Eu o não que a tô gente tem que falando que- analisar. não tô falando que você Eu tô falando que a analisar culpa é do Messi. Que não é ninguém isso. carrega, Não ninguém estou falando carrega que você tá time falando nas que é costas. Não, eu tô falando o Ninguém seguinte. carrega time nas costas. Eu não tô falando que a culpa é do Messi, eu tô falando assim, que o Messi, aí a jogada muito inteligente do Alex Sanderson, né? Que fez esse cruzamento e não foi ensaiado coisa nenhuma isso aí. Ele percebeu. E sabe quem atenta a ele? Que a O zaga... time do Barcelona tava Então, tonto. sabe O time quem do Barcelona atenta? perdeu a Porque, ó, noção do jogo. Ele foi... Quem mostrou pra ele que tava todo mundo parado foi o próprio goleiro. Porque o goleiro começa a bater palma pra todo mundo se ligar. E aí ele viu isso daí, ele volta. Porque ele ia trocar. Não era ele que ia bater o escanteio. Não era o Alex Sanderson que ia bater o escanteio. Você pode voltar. Ali que ele estava trocando. Nessa daí, quando o goleiro bate palma pra falar que tá todo mundo desatento, ele bateu rápido e o cara tava... Ou seja, foco 100%. Você Isso quer aí. ver uma coisa interessante? Isso aí foi uma discussão que aconteceu. O Bebeto, um dia desse num programa, quebrou o pau no programa, porque um dos jornalistas falou que o Romário carregou a seleção nas costas. E ele ficou bravo, ele disse. O Bebeto falou que isso não existe. Isso não existe. Carregar que seleção, rapaz. Ali são 11 jogadores ali dentro. Todos os 11 ali arrebentaram para conseguir a Copa. E se o Bebeto não faz aquele gol contra a seleção Então, é aquele negócio de norte-americana, falar assim... que a gente tinha um a menos em campo. O Messi tem que carregar o time nas Não, costas. Não existe isso. Existe uma coisa assim, que o Vanderlei fez isso em 2003, né, com a gente lá no Cruzeiro. Ó, vocês 7 vão defender, os 3 lá vão resolver. Entendeu? Então o time foi feito para nós 3. Só que é um coletivo. Sim. Pra gente fazer o gol, a bola começa lá atrás. Quem eram os nós 3? Entendeu? Era eu, o Paletizaba e o Alex.
E foi Entendeu? o recordista de gols Então, marcados. Né? Mais de 100 fizemos gols na 103, competição. fizemos 103 gols. Então, isso no Campeonato Brasileiro. Entendeu? ponto corrido. Tipo assim, uma estratégia. Então, a seleção de 94, o time foi feito por Bebeto e por Romário. Só que a importância dos caras que estão defendendo lá atrás. Entendeu? lógico. Dunga, Saindo Mauro a jogo. Silva. A bola chega neles como? Entendeu? Eles vão Então, pegar a bola não na área existe. lá e vão lá chegar na área do Ó, vou te dar um adversário. exemplo nosso. Estou falando assim, do Jabaquara. Assim, o individual do Santos fez a gente perder de 1-0. Com um time que eu montei 1 mês e 2 semanas. O coletivo da Portuguesa fez a gente perder de 3-0 e poderia ter 5-6. Então mostra como é que é o futebol coletivo. Não adianta. Você pode ter um cara que desequilibra. Só se você não tiver o coletivo, isso é nítido, que já mostrou várias vezes nisso o Barcelona e Paris Saint-Germain, quando o Ibrahimovic estava pensando nele só. E o Barcelona já tinha aquele futebol coletivo, Xavi, Iniesta, Messi. Então, E só mais um detalhe que eu estava comentando a respeito do futebol inglês. Depois que eles conseguiram organizar o futebol inglês, acabar com as brigas dos hooligans, fazer todo um trabalho, você reparou como aumentou de novo o futebol inglês? Como melhorou a qualidade técnica dos times? Hoje na Inglaterra você tem 5 ou 6 times que podem brigar pela Champions. Mas porque abriu mais, porque antes você abriu só as poderia, contratações, você poderia ser contratado quando você atingisse 7 convocações para a seleção brasileira, seleções nacionais do país. Hoje Tá já não. liberado. Se você tem um passaporte comunitário, você pode. Hoje nem de longe é aquele futebol de cruzamento chuveirinho. Que era só chuveirinho. E outra coisa, eles estão muito preocupados com essa saída da Inglaterra da União Europeia, porque isso aí pode acarretar a perda do passaporte comunitário, né? Porque o passaporte europeu, aí a Liga Inglesa está pensando como é que vai fazer a respeito disso, porque hoje eles aceitam o passaporte de toda a Europa. É como os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados, estão querendo fazer que nem França, Alemanha, Portugal, de ter as colônias, né? Tem a colônia francesa, tem a inglesa, tem a portuguesa, para que possa assim, reforçar seu time. Se você pegar o time da Alemanha, a seleção, tem turco pra caramba, porque naquela guerra lá anos atrás, os turcos foram lá para Berlim, Colônia, Leverkusen, e a mãe em casa, né, com o alemão. O Rosier é o maior exemplo. O Nani é de Cabo Verde. Né? Se você pegar para a seleção francesa, 80% é de colônia. Entendeu? E os Estados Unidos está começando a se movimentar para isso. Muito bem. No próximo bloco vamos falar de Santos Futebol Clube. Fique ligado. E eu lembro a você que domingo, Dia das Mães, leve a sua família na churrascaria Ponto dos Motoristas. Aliás, dê o palpite Santos e Vasco da Gama, entre no Facebook do Baixada Esporte TV, opine lá dando palpite Santos e Vasco, coloque o seu nome e tá, um telefone para contato. Se houver mais um acertador, segunda-feira faremos um sorteio aqui, valendo 2 convites para saborear o melhor rodízio da Baixada. Lembrando que a churrascaria Ponto dos Motoristas, meu amigo, o melhor rodízio em todo o litoral, hein? Mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais. E olha, é uma churrascaria que tem 50 anos de tradição. Quando eu falo isso, o cara fala, o quê? Verdade. A casa tem 50 anos. Então você vai saborear com certeza o melhor rodízio. Olha só, uma grande variedade de saladas também para você saborear o melhor rodízio do litoral. Salão é climatizado para 220 pessoas, pode comemorar o seu aniversário lá, fazer uma festa, tá bom? E tem música ao vivo, toda sexta, sábado, domingos e feriados. Aberto de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 23 horas. Aos sábados, das 11 até meia-noite. E domingo, das 11 às 6 da tarde. E tem delivery todos os dias, das 11 até as 4 da tarde. Então não perca tempo não. Domingão, pega a sua mamãe, sua esposa e leve na churrascaria Ponto dos Motoristas, na Praia Grande, tá bom? Uma pausa no próximo bloco com o Bruno aqui, com o David, com o Guido, com o Alessandro, falar do Santos e falar do projeto do David também. Segura aí. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte, hoje recebendo aqui o jornalista Bruno Lima, do Jornal A Tribuna, o David, nossos comentaristas Guido Bortolomazzi e Alessandro Nunes Bortolomazzi também. Gente, probleminha no celular, não esquenta a cabeça. Traga aqui na Top Center. É uma empresa, há 10 anos praticamente, no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Esse pessoal tem certificado de tudo que você imagina.
E eles arrumam qualquer tipo de celular, com uma diferença, na hora e na frente do cliente. Você pode pagar facilitado com cartão também. E tem todo tipo de acessório que você precisar. Não importa a marca do seu celular. E não é só celular, não. iPhone, iPad, o que você precisar. Deu um probleminha, traga aqui na Top Center. Eles trabalham até com energia solar. Essa rapaziada aí realmente são muito competentes, muito sério, e vem gente de toda a Baixada Santista para arrumar o celular. E aquele que fala, puxa, mas eu trabalho, e aí como é que eu faço? Eles estão de sábado lá? Fica tranquilo. O horário de funcionamento deles, de segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Dá uma olhadinha na tela. À direita, onde entram os alunos da Unisanta. À esquerda, fica a loja Top Center. Não tem o que errar. Ô, Bruno, você falou que não são os 10 milhões, não é o dinheiro que vai deixar o Sampaoli mais entusiasmado de sair ou não. Mas é porque ele se ambientou a cidade. A gente tem algumas imagens aqui. Ele é muito serelepe, né? No campo, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas não é só no campo. A vida dele. De manhã ele sai para pedalar. E à noite ele está aprendendo futevôlei, Bruno. Pois é, ele já... Agora é o futevôlei, quer dizer, desde o início é o futevôlei, já foi fute-mesa, beach tênis. Também já escutei que ele está fazendo aula de surf, enfim. Eu tenho uma teoria, em tom de brincadeira, que eu acho que o Sampaoli não sai mais daqui. Ele pode treinar algum clube de fora, ele vai ter uma casinha aqui em Santos, nas férias ele vai voltar para cá. E aquilo que eu te falei, eu acho que nesse momento o Sampaoli não sai do Santos. Esse ano, até o final da temporada, ele fica por aqui. Eu acho que a única chance do Sampaoli deixar o Santos nessa temporada seria um convite de alguma seleção. Fora isso, eu acho que o Sampaoli vai cumprir o trabalho dele aqui. São 2 anos de contrato, se eu não me engano, não lembro de cabeça. O primeiro ano eu tenho certeza que ele vai completar. E muita gente me pergunta, ué, o Sampaoli foi jogador de futebol? Eu até perguntei para o Guilherme. Me parece que ele foi lateral. E jogou no New Old Boys, né? Ele foi, mas assim, ele encerrou a carreira mediano, bem... né? Mas ele encerrou a carreira bem cedo. Começou e já terminou, né? Por conta de lesão, se eu não me engano. E desde então ele passou a procurar coisas para ser treinador. Eu até estava conversando com um argentino que escreveu uma biografia dele desde a infância e que eu estava fazendo uma matéria sobre aqueles meninos que acompanham o treino do Santos e estava tentando entender o porquê dessa relação que ele tem com aqueles garotos. E esse jornalista argentino que fez a biografia explicou que é o amor que esses garotos têm pelo futebol, que ele se identifica ali, que era aquilo que ele fazia quando criança. Então a carreira dele foi muito curta e desde os 18 anos, ele já estava ali dando os primeiros passos para ser treinador. E você falou que numa saída dele, o imediato treinador que seria o substituto, na opinião do presidente, seria quem? Eu tenho a teoria de que o Pérez, caso o São Paulo saia, o Fernando Diniz vai ser o escolhido dele. Pela mentalidade de jogo. Pela filosofia de futebol que ele tem similar à do São Paulo. Agora eu vou fazer a pergunta pro David. David, você como jogador, né? Às vezes as pessoas falam, o São Paulo está inventando um novo futebol brasileiro e tudo mais. Mas você como jogador, você acha que realmente ele está reinventando o futebol brasileiro? Ele está fazendo uma coisa totalmente extraordinária? Ou também é aquela história do cara que vem de fora, a gente não valoriza o que está dentro, é muita babação de ovo? Não, é aquilo assim, é sempre bom você trocar por experiência, né? Você trocar na informação é sempre bom. Mas a valorização de quem vem de fora, isso é fato que tem mais respeito e mais valorização do quem vem de fora do que aqui dentro. Quando o Fernando Diniz falava por fazer isso, nem falava que ele era maluco. Eu quero ver ele fazer em time grande. Eu quero ver se vai ter a paciência que tem com o São Paulo e com o Fernando Diniz. Né? Isso aí que ele está fazendo foi feito em 82 por a seleção brasileira. Se você pegar a seleção em 82 jogando, marcando, era a mesma coisa. Então ele não tá reinventando futebol. Entendeu? Ele está fazendo uma coisa que nós deixamos de fazer. Que é o quê? É propor jogo, é marcar. Isso é um perfil. Qual é o perfil do Santos? Tomar 4, fazer 6. É o clube que tem um perfil de marcar e de propor jogo. Não adianta se trazer treinador que joga em transição. Que aconteceu isso com o Jair Ventura.
Entendeu? Você não pode trazer um treinador que tu foge da tua característica. É a mesma coisa com o Corinthians. O Corinthians, ele era um conceito em 98, em 99, com o Oswaldo e com o Vanderlei. Aí o Vanderlei foi embora em janeiro, o Vanderlei ele foi para a seleção, o Oswaldo veio e manteve esse conceito. Aí o Oswaldo foi embora, voltou o Vanderlei. Aí manteve esse conceito. Aí o Vanderlei brigou com o Rockstradini em 2002, em janeiro de 2002, veio o Parreira, manteve o mesmo time, foi o conceito. Aí veio o Genin, manteve o mesmo conceito. Aí veio a geração do Tite, 2005. Ele conseguiu mudar o conceito e a imprensa e a torcida abraçou esse conceito do Corinthians, que é um time aguerrido, que é um time que joga atrás, um time que sabe sofrer, tal. Hoje, esse conceito dentro do Corinthians está enraizado. Por isso que tanto nesse meio veio o Oswaldo e veio o Cristóvão, não conseguiu mudar. Então, Mano, Tite, veio o Oswaldo e veio o Cristóvão, não conseguiu mudar. Aí fizeram o quê? Bota o Carille. Carille sabia do time que tinha, que era limitado, mas manteve o conceito dele, que é jogar defensivo. Então, para mim, a maior inteligência dele foi ele identificar isso. Muito bem. E aí no Santos é a mesma coisa. Qual é a nossa origem? É jogar para frente. Não adianta você trazer um treinador que joga para trás. Então, por isso que eu concordo com o Bruno. Hoje, se o São Paulo for embora, qual o maior perfil que tem hoje no Brasil é o Fernando Diniz. Entendeu? Que o Renato Gaúcho e aí, joga assim, eu né, já Denis? vou... Não. Renato Gaúcho joga pra frente. Não, é diferente. Eu só tenho uma opinião que eu acho que a gente tem que analisar. E aí é o seguinte, aí eu já vou contra o Bruno aqui, porque é o seguinte, tu pode morar em Sevilha, né? Tu largar Sevilha, pra comer paella, praia, pra ir pra... Mas é o povo. O povo espanhol não é tão... Povo? Povo é o dinheiro, filho. Povo. Só que a gente tem que analisar, vai nessa, eu acho povo. que uma coisa que não se fala. Povo. Eu acho que tem que se analisar o São Paulo num todo. O São Paulo deu uma aula de como se chega num país, um país que tem um problema sério com argentinos, que essa é a realidade. Nós já vimos treinadores brasileiros aqui criticar jogador argentino, criticar o próprio povo argentino. E o Brasil tem essa rivalidade com os argentinos. E o homem chegou aqui no Brasil e fez com que a torcida do Santos aplaudisse ele de pé no jogo na Vila. Hoje ele está aí, ó. Qual é o treinador que vinha bater bola na praia do jeito que ele está fazendo aí? Aí você fala, método dele, ele quis ganhar o povo de Santos. E ganhou. Ganhou porque foi inteligente. Ele não foi arrogante. Eu estou falando isso aspecto do São Paulo. Eu não estou falando da parte técnica. Guido, qualquer outro treinador fizesse sair do Campeonato Paulista. Mas ele foi inteligente. Porque ele sabia que se ele ficasse... Era xingado. Era xingado, pô. O cara xingado. Se perde Copa do Brasil, se perde não sei o quê, o cara é xingado, pô. Inteligente. É que nós, a nossa cultura, isso é cultural, pô. Ele foi inteligente. E agora uma outra coisa. Então o Vanderlei não pode jogar pôquer. Não, eu vou falar. Não, pode, o Vanderlei fez. Então como é que você fala do pôquer? Então, porque todo mundo criticava. O Vanderlei teria que ir no canal 3 jogar dominó ali pra ficar simpático. Mas o Vanderlei fez muito disso, foi em boteco. Pra ficar simpático. Mas eu meti o pau nele. Foi. Não meti o pau. Lógico que metia. Não meti. Não saía só do Eu só raio, não sei o quê. É uma outra maneira. Eu acho, é uma outra filosofia. Quero ver sair da Copa do Brasil. Eu discordo de vocês com relação ao trabalho do São Paulo. O São Paulo deu uma amostra de como se trata um time. Um time que estava falido, um time que estava falido, com jogadores que eram para ser mandados embora, que não prestavam no Santos. Ele chegou, mudou a característica do time jogar. Ele não joga igual o Fernando Diniz, ele não joga igual o técnico do Grêmio, ele joga diferente de todos os times do futebol brasileiro. O time dele tem jogadores que não têm posição fixa, ele faz rodízio de jogadores com outra posição e muda totalmente o esquema tático da equipe. Me permite uma Deu um nó no futebol brasileiro. Me permite uma parte. Você tem muita razão no que você fala, mas há outras coisas que divergem também de opiniões. O Cuca pegou o Santos com perigo de rebaixamento. Deixa eu só completar minha pergunta. O Cuca chegou na Vila, o Santos estava em perigo de rebaixamento, time desacreditado. De uma hora para outra ele foi, mexeu, foi. Chegou em 6º lugar, botou o Atlético Mineiro para trás.
O Santos tinha vaga na Copa Libertadores. Faltavam 4 rodadas, aí o time deu uma derrapada aqui, outra ali, e perdeu a chance. Aí fala, pô, Cuca, por muito pouco você não foi para Libertadores, pô. Ele falou, vocês estão me criticando? Vocês têm que botar a mão pro céu que o time não caiu para a segunda divisão. Aí o Cuca não tem o mérito? Mas ele fez o feijão com arroz. Quem falou que não teve mérito? Ele teve o mérito. Então. Só que o Sampaoli, você tem que entender o seguinte: o esquema tático que o Sampaoli montou pro Santos mudou totalmente o esquema do futebol brasileiro. Dos jogadores que ele tem hoje. Você pega o time do Santos, cada jogo é um esquema diferente. Cada jogo um jogador se outro muda brasileiro esquema. faz isso, você fala que Mas ele é não tem maluco. capacidade. Não, se Mas não é tem outro capacidade. treinador brasileiro que faz isso, Mas você não fala tem, maluco. mas não tem Então vamos lá, capacidade. O Mano Menezes ganhou tudo até agora. Com aquele baita time. Só perdeu um jogo Com na aquele baita time. temporada. O Mano Menezes tem uma seleção na mão, rapaz. Vocês vão brincar de falar os times de Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Então o que você fala pro Não é Cadu tempo ao Leão? tempo, eu só tô Tempo falando ao do tempo, São pegou Paulo. o tempo, o São Paulo, O esquema tático o do São Paulo, Santos. O São Paulo deu característica para jogadores Qualquer outro treinador que viesse aqui ia fazer a mesma Ele põe um coisa. cara para jogar um pouco mais na frente. Vamos Ele variar um mudou o pouquinho. esquema Eu tático. penso assim, qual treinador conseguiu fazer o Jean Mota render o que tá rendendo? Então, foi o Cuca, foi o Vanderlei. Qualquer foi outro o treinador foi o que outro. viesse aqui ia fazer o básico, tá uma bagunça. Tá, mas por que outro Que treinador tá? não conseguiu fazer o Jean Mota render o que tá rendendo? E a agora? Mas por quê? Embora, o Jean Mota vai ser Porque não vendido. tem conceito. Como é que você traz um treinador que joga defensivo um ano? Mas o Cuca não. Não, o Cuca não. O Cuca que E o Jean Mota também ele não jogou com o pegou Cuca. já um trabalho, ele já pegou um trabalho que já vem por lá de trás e ele fez ali, pô, fechou a Cuca teve que portazinha salvar, e fez. né? Tem que Cuca dar teve que salvar. méritos. Agora cara. sim, o fala Messi do Leão criticar. que pegou o time morto e bateu campeão. Fala do Vanderlei que pegou o time por nação de rebaixamento e bateu campeão por 2004. E outra coisa, E aí? Vanderlei, outra É, coisa, 2004. não, outra coisa, o Que São bateu Paulo campeão só na pegou zona de essa rebaixamento. fama. Vou falar um E negócio aí? pra vocês. O São Paulo só pegou 2004. essa fama. O time que o Leão pegou em 2002 caiu do céu no colo dele, rapaz. Caiu do céu, O time caiu que do céu no colo dele. que Caiu veio do céu. Ele que subiu, o Robinho, ele subiu de- Então, uma safra de jogadores que estavam surgindo da Para, base, Guido. jogadores talentosos e que caiu no colo dele porque o Leão montou o time. E você jogava no Corinthians quando perdeu o título pra ele. Não jogava mais, já tinha ido pra Minas Não, Gerais. senhor, em Você 2002. tava vendo o Guilherme. Você tava vendo o Guilherme, para. Quem? O que você tava vendo do Corinthians era o Guilherme. Não, era Eu- ele. Para, Ataca tá ele, ficando Guilherme. louco? E vocês Ataca ele, perderam? perdemos. Você tá ficando E vocês louco? perderam? Ah, tá com Olha, brincadeira. eu só quero retomar o assunto aqui, porque a gente está falando do São Paulo e o David está dizendo o seguinte. Há muita badalação pelo trabalho do São Paulo, e o que o São Paulo está fazendo, não tiramos o mérito, mas não é nenhuma novidade no futebol, ou os treinadores já fazem isso, ou já fizeram isso. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, a nossa cultura é ganhar palmas. O Messi ganhou tudo, perdeu o jogo 4-0, o Alessandro falou que não serve. Não falei que não serve, Não, Edson. tudo bem, eu entendi o que você quer dizer, mas já não é mais um Messi. Não, mas não é entender, é Tudo que bem. vocês falam isso aí. Quando o cara faz uma pergunta ou fala alguma coisa, já muda o que é a Mas verdade. peraí, agora eu quero dizer o seguinte. Ganhar é a cultura do brasileiro. O São Paulo, com esse time, sem o centroavante que ele está precisando, que está pedindo até agora. E o Santos, ao invés de trazer, está pensando em mandar alguns embora para aliviar a folha. Né? Vai chegar onde? Não, eu vou fazer outra pergunta pro Bruno. Para vocês Vou debaterem. fazer outra pergunta pro Bruno. Fala. Aí eu quero saber a opinião do Bruno. Na minha opinião, o meu conceito que eu tenho é o seguinte: o Sampaoli só tá no Santos porque perdeu a semifinal pro Corinthians jogando bem naquele 1-0. Porque se perde ali no Pacaembu de 2 ou 3, não era mais treinador do Santos. Não ia aguentar a pressão da torcida. Eu acho que o carinho que a torcida do Santos tem pelo Sampaoli, o fato dele poder ir na praia, o fato dele poder pedalar sem a cobrança, é o fato dele fazer o time do Santos jogar bem, jogar bonito, que é aquilo que o David estava falando. O Santos tem o DNA de ser ofensivo, de fazer 6 gols, tomar 4, mas fazer 6, e o Sampaoli consegue impor, conseguiu resgatar, para não dizer que ele trouxe algo novo, ele conseguiu resgatar esse estilo do Santos. E sim, eu acho também que diante de uma eliminação tão precoce como foi na Sul-Americana e uma eliminação para o Corinthians numa semifinal fosse outro treinador, a pressão ia ser absurdamente maior, o início de campeonato brasileiro ia ser um tumulto, só que o Sampaoli está em alta com a torcida. vou te Mas falar. o Ele jogou Sampaoli, bonito aquele jogo. Sim, E jogou deu bem. certo, Eu vou te deu falar, certo. o que ele fez contra o Grêmio se perde
se sim, pede... Ia ser chamado de maluco, um monte de coisa. Antes, eu já escutei um monte de gente falando, antes do jogo. Sim. Entendeu? Só com o resultado, ele ganhou e ele é um gênio. Aqui mesmo teve você dois faz que um escreveram no Facebook. Não é gênio, mas aqui ele- dois escreveram no Facebook. Dois aqui escreveram no Facebook. Eu não Que tô estão chamando ele de gênio eu não tô hoje. falando que ele é um gênio. Eu acho que ele foi um cara que mudou a maneira do Santos jogar Que com esses mudou, jogadores que estão aí. que mudou. O Santos joga hoje de uma maneira que você hoje, amanhã, por exemplo, Vasco da Gama. Você não sabe se ele vai entrar com três Futebol, zagueiros, futebol se ele vai chama entrar, confiança. se ele vai entrar com esse meio campo. Futebol. Ele começou com o meio campo com Pituca, Jean Mota, Carlos Sanches e o Alisson. É o mesmo meio campo hoje? Não é. É outro meio campo. Ele começou trabalhando com os laterais. Hoje o Vitor Ferraz está fazendo uma função diferente. Além de ser lateral, é um homem que fecha para o meio. Está fazendo uma movimentação. No comando de ataque, ele mudou o esquema do Santos jogar. O Santos tem uma maneira de rodar para lá. Pô, mas tem que tomar. Início de temporada. O cara, nós estamos há 4 meses. Ele está aqui, ó, há 4 meses. O Ele Jair assumiu o Santos Jair caiu em 5. com um time totalmente esfacelado. O Jair caiu em 5, pô. Que Jair? Mas o Jair Jair Ventura. Mas o Jair não Ventura, fazia pô, isso. pelo amor de Deus. O Jair, justamente, Pelo ele amor de mandava no Deus. Santos esse futebol bonito, era aquela coisa do. Mas aí do tu acha que a reativo. culpa é dele ou não? O Jair é difícil, né? Mas Não, o não, futebol tu acha que a bonito é em culpa é virtude dele? de quê? Me dá do uma opinião. Jair? O futebol bonito é em virtude de quê? A culpa é de quem contrata, pô. De Sabe quê? que ele não joga treinador. ofensivo, pô. Pô, Do treinador. não, se você tá vendo um time Entendeu, jogar Bruno? bonito, você tem que falar assim, A culpa é de parabéns quem ao contrata. treinador. Que sabe que ele não é. E o estilo dele não se encaixa com o do Santos. Ah, Agora vocês vão me responder rapidamente uma pergunta, a gente vai pro break e voltamos daqui a pouco. Com esse time que está aí, tendo capacidade, sendo um baita treinador, um treinador que está fazendo, como o Brito falou, né? De uma coisa simples, algo que o torcedor está falando, nossa, ele deixou alguns medianos jogadores jogarem no alto nível. Aonde esse Santos vai chegar? Eu quero saber na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Por quê? Se ele sucumbir na Copa do Brasil e não chegar a lugar nenhum no Brasileirão, aí você vai falar o seguinte, qual foi o trabalho do São Paulo? Perdeu Sul-Americana, perdeu Paulista, não chegou a lugar nenhum no Brasileiro e foi eliminado Mas jogou bonito. da Copa do Mas Brasil. jogou bonito. Qual seria o Depende do saldo que a gente vai do trabalho? dizer não chegar a lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. O que é não chegar a lugar nenhum no Campeonato Não Brasileiro? chega, por exemplo, entre os 6 primeiros com vaga na Libertadores. Eu acho que o Santos chega. Entre os 6 primeiros. Entre no os 6. Campeonato Brasileiro. Você pensa assim também, David? Tem time pra isso. Tem time pra isso. É que futebol, Campeonato Brasileiro é muito difícil, cara. Tu joga clássico toda semana. Então você perde 2 jogos, você vai lá pra baixo. Você ganha Agora, você falou do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, você acha que o Santos não chega lá? Não ganha o título. Porque a Tem Copa do chance. Brasil não adianta ser vice. Ou é ganha ou você não ganha. Eu acho que tem um time aí que é copeiro de Copa do Brasil, chama Cruzeiro, o Mano. Pode ser o tricampeão. Para você, então, Mano Bruno. Eu acho que o mata-mata. Santos tem chance, mas não vai ser fácil, porque agora entram os times de Libertadores, enfim. Eu acho que o Santos tem mais chance Já de pega o chegar a Atlético Libertadores. Mineiro motivado. Que ganhou o jogo E sem contra, outro contra, campeonato, contra o Ceará. né? Porque e contra agora o Atlético só tem a Copa o jogador da e a Libertadores. Sul-Americana. Os jogadores estão pedindo pro treinador ficar. Então, assim, é um jogo muito complicado, muito difícil. Mas a gente também tem que pensar que o Atlético também jogou com Oscila, quem? né? Com o Ceará, É, Bruno, mas é Ganhou vitória. do né? Vasco, no Rio de ganhou Janeiro. do Vasco, que também não é, É nenhuma vitória, né? maravilha. e outra coisa, O tem que Santos do analisar Vasco é também o morto. plantel, E né? A gente perdeu tá o discutindo Freitas. Então, se o Santos vai o chegar jogo na é final. futebol é... A gente tem que ver o plantel dos outros times. O Santos está inferior a Cruzeiro, o Santos é inferior ao Flamengo. Por isso que eu acho que o Santos chega entre Entendeu? os 6 primeiros. Porque a gente não é o treinador que vai fazer tirar leite de pedra, pô. Pô, a gente tem que analisar as coisas Eu também. já acho que ele perdeu Se muita ele chegar força. hoje e pegar 2 ou 3 reforços para em termos de campeonato Guido, brasileiro, a questão você que vai a mudar gente o está esquema. falando, a questão que a gente está falando aqui é que se fosse um outro treinador brasileiro, não teria Paciência. paciência como isso é tanto com o São Paulo. Vamos ver, por Mas exemplo, ele o Vanderlei perde- no Vasco. É o que falou o Renato Você Gaúcho, perde, David. você O Vasco perde também é uma Copa draga. você Vamos ver perde o Vanderlei. Sul-Americana e você perde o Paulista, aí se você sai da Copa do Brasil, deixa de botar 3 milhões no bolso. Para um Santos que está Você precisando acha de que se dinheiro. o Vanderlei fosse treinador do Santos? Não estou falando que o Não, vou te Vanderlei falar uma ou coisa. Eu estou outro. te falando um treinador de ponta, porque você está trazendo um técnico de seleção argentina, que é o São Paulo. Se o Vanderlei, ou o Mano Menezes, ou o Renato Gaúcho, ou o Felipão, ou o Abelão, se eles estivessem no Santos, sendo eliminado da Copa Sul-Americana,
e não ganhando o Campeonato Paulista, em 4 meses de contrato ele seria mandado embora? Não. Seria. Não, cara. O Abelão, se for eliminado hoje com o Flamengo, tá fora do Flamengo. O Abelão, com 4 meses. Todo mundo pediu o Abelão lá no Rio de Janeiro. E se for eliminado hoje da Libertadores, tá fora do Flamengo. Eu agora vou assim, dizer outro negócio. O Sampaoli, ele tá pelo Santos, ele tá com aqui, pelo trabalho que ele fez no Sevilha e pela seleção, ou o trabalho que ele fez pela Laú? Pela Laú. Ah, tá. Sim, lógico. Não, mas pelo Chile. E pelo Chile. Tem. E pelo Chile. Chile. Então, aí tu pega os últimos 2 trabalhos deles. Tu acha que foi bom? Do Sevilha foi. Agora, pra gente fechar esse assunto aqui, Sim, o Sevilha foi bom o trabalho dele. o Bruno e David, Bom, já que a cultura é vencer, seria fundamental o mata-mata com o Atlético Mineiro, o primeiro jogo é em Minas, o segundo é no dia 5, marcado pela diretoria para o Pacaembu. O ideal seria onde esse jogo da volta, David? eu não abro mão da Vila Belmiro. Eu não abro mão da Vila. A Vila é a casa do Santos. Eu comecei aqui, eu joguei a favor e joguei contra. O Santos não pode ficar sem a Vila. Para você, Eu Bruno. concordo. Eu acho que a Vila Belmiro, para os times adversários, é o estádio mais difícil de jogar no Brasil. Eu acho que o Santos não pode abrir mão. Eu até entendo o presidente em relação às questões financeiras, mas futebolisticamente eu acho que o Santos jamais podia abrir mão do que é a Vila Belmiro. Todos Pra esses você, companheiros. O Edson, o exemplo claro é o seguinte: o Corinthians deixou de fazer a reforma do gramado para enfrentar a Chapecoense na Copa do Brasil em Itaquera. Tá aí, podia ir no Pacaembu. O presidente falou: não vamos reformar o gramado agora, vamos jogar em Itaquera, precisamos de Itaquera. E a Vila Belmiro é a mesma coisa. Para você, Guido. E uma outra coisa, você está falando de dinheiro, né? Se você perder a Copa do Brasil, você vai perder 3 É o milhões. que falou o Bruno agora há pouco. E o quanto vai dar de renda lá no Pacaembu? A A verdade é uma só. diferença é a classificação. Já antemão, se classificar, passar pelo Galo, a moral do São Paulo, que já está no 10º andar, vai para o 15º. Se for eliminado pelo Galo, ele tem, sabe o que ao lado dele? Um álibi. Olha, esse presidente, hein? O cara pediu para jogar na Vila Belmiro, ele me marca o jogo para o Pacaembu, quer dizer, vão isentar o São Paulo e vão mirar os canhões de Navarone. Mas com pra cima razão. da diretoria. Então eu vou para o intervalo, lembrando a você o seguinte: energia solar não é coisa de futuro, é coisa do presente. Dê uma ligadinha na Mova Solar, uma empresa há 10 anos em Santos, fazendo projetos de alta qualidade para energia solar. Pode ser para o seu condomínio, para a sua empresa, você é dono de um mercado, de uma padaria, você gasta muita energia elétrica, coloque energia solar. Faça um orçamento sem compromisso. Ligue 3221-4496. Mova Solar. No próximo bloco, vamos falar com o David, o projeto dele do Jabaquara, e vou perguntar para o Bruno, né? O Santos está querendo negociar jogadores, o que tem de novidade? A gente volta já já. Bom, agora vou perguntar para o Bruno, para Blanco Pneus. Troque o pneu do seu carro no Blanco. Falou em pneus da Baixada, falou no Blanco. Não tem preço melhor. Pneu aro 15, 219. Pneu aro 16, 239. E tem 2 lojas na Antônio Meric, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Bruno, por favor, rapidamente, quem é que o Santos está tentando negociar e o tal do centroavante? Quando é que chega? O centroavante é um ponto de interrogação, tem toda essa história que envolve o Ricardo Oliveira, mas que é muito difícil. Eu estava conversando esses dias com o Rui Costa e ele falou que não entende de onde o Santos está tão otimista para trazer o Ricardo Oliveira, porque não é interesse do Atlético Mineiro negociar o jogador. Se o Santos fizer uma boa proposta, o Atlético vai ouvir. Só que não é do interesse do Atlético negociar o jogador hoje, que é um dos líderes do elenco. E em relação aos jogadores que o Santos pretende negociar, um deles é o Copete, para poder abrir para se livrar do salário do Copete, porque é um salário alto, chega a cerca de 200 mil, se eu não me engano, e para liberar uma vaga de um estrangeiro, que do jeito que está hoje não poderia contratar mais ninguém. E a outra, o Felipe Cardoso, que não é um centroavante de origem, mas que pelo visto não agradou o Sampaoli, também já vem despertando alguns interesses de alguns clubes e pode ser negociado. Muito bem. Tem as informações do repórter Bruno Lima, que é setorista do jornal A Tribuna, acompanha o dia a dia do Santos. Ô, David, a Portuguesa e o Jabaquara empataram 3-3. Empataram 3-3? Não. O Portuguesa Santista ganhou 3-0 no Sub-17. Lembrando que o David coordena hoje o Sub-11, 13, 15 e o 17 do Jabaquara. David, depois daquele programa, alguns perguntaram: quem quiser fazer peneira no Jabaquara, nessas modalidades, como é que tem que fazer? Olha, tem que ir lá na segunda-feira, né, procurar o Daniel, o Gustavo, o Fabiano, para tentar fazer a ficha.
para começar para treinar. Do Sub-11, vai começar do Sub-11 e 13, começa no final de maio. Logo depois do Dia das Mães, agora começa Isso. o Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13. Isso. Você já está com o time Domingo. montado, né? Já. O time montado já. Então, olha, você tem interesse em fazer parte das equipes, das categorias de base que o David está comandando no Jabaquara, então é segunda-feira, qualquer horário. Segunda-feira, qualquer horário. Não, de manhã cedo. De manhã cedo. Às 9 horas. Vai até a secretaria do clube lá Isso. e peça para fazer Isso aí. aquela peneira. Vamos fazer um trabalho aí. Não tá lá, o André? O André, O André é goleiro? Não tá com a gente lá, não. Não tá? Não. Eu fui mandado embora. Foi mandado embora, Vamos né? embora. Mas vamos fazer um trabalho legal lá, um trabalho para colocar o profissional aí na primeira divisão. O 3-0 da Portuguesa em cima do seu Sub-17 lá. Olha, o Helder deu um nó em vocês lá. Não, foi um jogo que, assim, que já era esperado, né? Na verdade, já era esperado o jogo desde a primeira rodada, né? Porque nós pegamos um clube, né? E estamos trocando pneu com carro andando. 1 mês e 2 semanas, 3 semanas de trabalho. E perdemos para o Santos de 1-0, que era normal você tomar 5, 6, entendeu? Porque os jogadores que nós temos hoje são tudo 0-2 e que não tem base nenhuma, né? Então a gente está sabendo e ciente do que aconteceu, né? A Portuguesa, os meninos já estão jogando lá, já tem quatro competições, né, nas costas já estão treinadinhos. É um time que o Basílio montou lá atrás, que já deixou pronto. Então a gente já sabia, né, o risco que a gente estava correndo. Então, né, assim, não foi nenhuma surpresa. A gente não pode perder a nossa convicção. Então a nossa convicção Seguir a carruagem. Exatamente. David, obrigado pela presença aí, viu? Obrigado. Um abração. Obrigado, Edson. Bruno, obrigado, seja bem-vindo e volte sempre, hein, Bruno? Obrigado, foi um prazer estar participando aqui com vocês e quando tiver oportunidade estamos aí. E obrigado a todos lá na redação do Jornal A Tribuna. Meu caro Alessandro, seu destaque final. Um abraço ao Marcos Basílio. Encontrei ele esses dias, assiste o programa sempre. Um abração, Basílio. Guido Bortolomazzi. Um abraço e o Santos quer trazer de volta Rodrigão, que tá no Curitiba. Ah, beleza, tá tudo louco. Quero o David mais vezes o programa aqui. O David agita demais. O David é bom papo. pai. E o Bruno também, né? Quero O programa ver. foi aqui, efervescente. Boca de graxa? Boca de graxa. Amigos, uma boa tarde para todos. Até amanhã. Tchau, tchau.